atitudes dos servos, depois que eles recebem o batismo com fogo. É bem interessante nós prestarmos bastante atenção nessa parte agora da aula, tá certo? Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Precisamos deixar a casa limpa para que Ele possa habitar. Aleluia. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Se abre aí também, acompanhe, certo? Para que você possa aprender também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço de sangue. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, as minhas e as suas atitudes precisam glorificar o nome de Deus. O meu corpo, o seu corpo, não é nosso, é de Deus. É templo e morada do Espírito Santo e precisa estar limpo, precisa andar nos princípios bíblicos. Precisamos fazer aquilo que Deus se agrada. Aleluias! Existem coisas que não podemos fazer. O apóstolo Paulo mesmo disse: posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo assim: ó, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porém, nem todas as coisas que eu desejar fazer me convém fazer. Por quê? Porque todas as coisas que eu posso fazer, a maioria delas me afasta de Deus. E se a maioria delas me afasta de Deus, e eu sou templo e morada do Espírito Santo dele, eu não posso fazer. A carta de Romanos vai dizer assim: que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, é nova vida, novo jeito de falar, novo jeito de andar, novo jeito de se vestir, novo jeito de agir as tempestades. Então a gente precisa entender isso. É renovação de mente, renovação de atitude. Aleluias! Quem tem o batismo com fogo, ele tem essa renovação. Muitas pessoas pensam que batismo com fogo é simplesmente falar em novas línguas. Não! Falar em novas línguas, mas é mudança de atitude, é mudança de vida, é intimidade com Deus, é você estar aberto para ouvir e ver aquilo que Deus quer na sua vida. Aleluias! E vai dizer mais. Lá em Efésios vai dizer que não entristeça o Espírito Santo. Procure viver uma vida de uma forma que agrade a Deus. Ou seja, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer que as nossas atitudes entristecem o Espírito Santo de Deus. E eu imagino que eu também não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar a cada dia seguindo os passos, a cada dia caminhando conforme a palavra nos manda caminhar, conforme a palavra diz que precisamos caminhar. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porém, nós devemos agradar a Deus com as nossas atitudes. Amém? Vai falar também, o falar em línguas deve ser de forma sucessiva, organizada, devendo haver intérprete para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, 27 e 33, vai dizer que o falar em línguas deve ser de forma sucessiva, ou seja, um atrás do outro. O primeiro um fala, depois o outro fala, depois o outro fala e depois o outro fala. E vai dizer também que de forma organizada, devendo haver intérprete, certo? Ou seja, tem um irmão falando em língua, outro tem que estar interpretando, porque o falar em língua sem interpretação só edifica quem está falando, não edifica a igreja. O que edifica a igreja é quando tem um irmão falando em línguas e outro interpretando. Aí pode surgir a pergunta: então eu não posso falar? Você pode falar, mas contigo no seu canto, na sua cadeira, tranquilo, calmo.
Agora, lógico, se Deus lhe tomar, o Espírito Santo lhe tomar para que você possa entregar um decreto, entregar um algo, Ele com certeza, se não te der o dom de interpretar, porque às vezes você fala e você interpreta, ele vai tocar no coração de alguém e você vai estar falando em línguas e alguém vai estar interpretando, aí vai estar edificando a igreja. Mas se não há edificação, fala quietinho aí no teu canto. Espera um momento de Deus agir na tua vida. Amém, meu querido? Aí qualquer dúvida, você tem que ler, lá em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 27 ao 33, ele fala sobre essa organização no falar em línguas, certo? Vai dizer também que todo falar em línguas e profetizar deve ser com o intuito de edificação da igreja, porque eu já tinha falado, é necessário edificar a igreja. Toda vez que for falar em mistério, que você sair marchando, profetizando, precisa ser para a edificação da igreja, porque o que muitas vezes, às vezes acontece em alguns locais que a gente passa, muitas pessoas falando em línguas, mas nenhuma interpretação. Aí fica complicado, porque só está edificando quem está falando, mas a igreja não está sendo edificada, como diz a palavra. Quem escreveu foi Paulo, apóstolo Paulo, tá certo? Então assim, é bom a gente sempre estar ligado na palavra, sempre estar ligado na palavra, certo? Aí você vai ver em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1, certo? Vai falar sobre isso aqui. Vai dizer assim, seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma outra língua não fala de homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito falará mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizassem. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação, ou seja, tem que haver interpretação para que a igreja seja edificada. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, de profecia ou de ensino? Versículo 7 diz: o mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como uma flauta ou uma harpa. Se não formar os sons distintos, as melodias, como se saberá o que está tocando? Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com o falar não pronunciardes palavras que se possam compreender, como se entender o que dizeis, pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo, e nenhuma delas tem sem sentido. Se, pois, eu vos souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos dos dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja, ou seja, procurar os dons que servem para edificar a igreja. Precisamos, meus queridos, ficar atentos. Fomos batizados com fogo, mas temos as atitudes que precisam ser moldadas com o fogo, certo?